Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de nós iniciarmos o assunto, de iniciarmos a tratativa do assunto do dia de hoje, eu quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você que está assistindo esse conteúdo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquele joinha e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Não esqueça também de adicionar o sininho para que assim você esteja recebendo as notificações desse canal, ok? Vamos para o conteúdo? Muito bem, e hoje nós vamos estar finalizando a série Por que não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Jesus Cristo é um ser criado? As testemunhas de Jeová, elas ensinam que sim, que Jesus ele é um ser criado. Ou ele é o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, este ensinamento, que eu considero um absurdo erro doutrinário, foi criado pelas testemunhas de Jeová através da sua tradução Novo Mundo. Se você ler a tradução Novo Mundo, que é a Bíblia utilizada pelas testemunhas de Jeová, você vai ver que no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 1, eles vão dizer ali que Jesus é um Deus. E nós vamos ver no decorrer desse conteúdo várias passagens que mostram totalmente contrário o que as testemunhas de Jeová afirmam. O profeta Isaías, ele nega este erro doutrinário das testemunhas de Jeová enfaticamente. E nós vamos ver, por exemplo, isso no capítulo 43, 10 de Jeremias, no 46, 6 e no 45 do 5 ao 12. E prova que essa tradução é ilegítima. Ou seja, afirmar que Jesus é um Deus não está correto. Nós vamos ver também 4 vezes Deus, ou Jeová, declara a impossibilidade de haver um outro Deus, ou um Deus além dele mesmo. Qualquer estudante, ou qualquer pessoa que olhar para as Escrituras, estudar as Escrituras honestamente, ele vai reconhecer a exclusividade que é única de Deus ou de Jeová. No verso 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Palavra do profeta Isaías. No 11 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O 12, eu anunciei a salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O verso 13 ainda diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 44:6 diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim
não há Deus. 45, do 5 ao 12. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibais até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, afirma o nosso eterno Deus. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor é o Criador. Destilai, ó céus, verso 8, dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça. 10. Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, diz a palavra do Senhor. Pois, muito bem, isso é o que diz a palavra de Deus, como nós vimos aí a afirmação, no livro do profeta Isaías. Nós podemos ver no Antigo Testamento Deus afirmando que não há outro além dele. Não há e não haverá. Antes dele não existiu e não existirá nem um Deus além dele. As testemunhas de Jeová, elas colocam Jesus como sendo um Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus, e o Verbo estava com Deus. Tradução Novo Mundo. Tradução das Bíblias cristãs. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo de número 1, verso de número 1. Pois muito bem, fica a pergunta: Jesus é Deus? A Bíblia, por si só, se defende. A Bíblia, por si só, se responde. E nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca de Jesus, o que o próprio Jesus falou acerca dele. Portanto, Jesus é Deus. E a Bíblia vai nos provar isso de maneira enfática. Deus, vamos imaginar isso, Deus é como uma equipe de 3 pessoas em uma única pessoa. E isso nós já vimos nessa série quando nós tratamos da doutrina da Trindade. Portanto, o Pai é Deus, o Filho, que é Jesus, é Deus, e o Espírito Santo é Deus, que forma a Trindade. Portanto, tudo que nós sabemos sobre Deus foi contado pelo próprio Deus. Ele usou o seu Filho e o Espírito Santo, provando que a obra dele seria feita conforme a sua vontade.
vamos pensar aqui em nós. Vamos pensar aqui no nosso corpo. O nosso corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito. Há quem defenda que o corpo é composto apenas de corpo e espírito. Mas aí é outro assunto, é outro tema. Deus, da mesma forma, ele é trino. Porque em Deus está contido Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, sempre esteve com Deus, e é Deus, como nós já mencionamos aqui no livro de João. Eles sempre estiveram juntos, isso desde o começo. Quando Jesus veio à Terra, ele virou um de nós, porque a Bíblia vai dizer isso. Tornou-se um ser humano. Isso nós podemos contemplar em Isaías 9:6, Mateus 1:20 a 23, Mateus 3:16 a 17. Portanto, o Verbo que se tornou um ser vivente, se tornou um ser, vou usar essa expressão, se tornou uma pessoa, um ser comum, aspas aqui, e ele morou entre nós. João 1,14 você pode acompanhar. Em outras partes da Escritura Sagrada também deixam isso evidente que Jesus é Deus. Nós podemos verificar isso em João 10:30, Tito 2:13, onde fala ali expressamente que aguardando a esperança, tal, do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Colossenses 1:15 ao 17, você também pode acompanhar. Porém, algumas pessoas argumentam ou questionam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não poderia ser Deus se ele, sendo Deus, estava ao lado de Deus. Na verdade, só Deus poderia estar com Deus. Só Deus poderia estar com Deus. Isso desde a eternidade, desde o início de tudo. Tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo sempre existiram e sempre estiveram juntos. Vamos acompanhar aqui algumas citações da Bíblia que deixa bem claro a prova de que Jesus de fato é Deus. Nós vamos observar que Jesus ele não disse exatamente essas palavras, eu sou Deus. Isso é fato. Assim como não há nenhuma referência nas Escrituras de que ele tenha dito, eu não sou homem. Mesmo assim, nós vamos encontrar nos evangelhos, nas passagens, várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Isso vai ficar claro. Então, por exemplo, Jesus deixou que as pessoas o adorassem. E isso, para o povo judeu, isso jamais aconteceria. O judeu adorar o homem, o ser natural. Nós vamos ver isso, Mateus 28:9. Jesus ele não recusou a adoração que a ele foi feita. E Jesus, como já falei, ele sendo judeu, os judeus acreditavam que só deviam adorar a Deus e nunca, jamais a homens.
Nós vamos ver também Jesus perdoando pecados. Isso se encontra em Marcos 2, do 5 ao 7. E nós podemos observar que ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Aquelas pessoas religiosos da época, eles ficaram chocados, porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Você está conseguindo, você está compreendendo o que nós estamos falando aqui? E eu convido você a marcar essas passagens e ir na palavra de Deus e analisar cada uma delas. Nós vamos ver que Jesus afirmou, ele não disse eu sou Deus, mas Jesus, ele afirmou ser o eu sou. Ou seja, a mesma palavra que Deus usou para Moisés, Jesus também ele afirma ser o eu sou. João 8:28, João 8:58 a 59. Nós vamos ver quando Moisés perguntou a Deus qual era seu nome, o que é que Deus respondeu? Deus respondeu: eu sou o que sou. Isso você vai acompanhar em Êxodo 3, 13, 14. E Jesus também afirmou ser o eu sou quando ali ele foi questionado quem ele era. E ele simplesmente diz: eu sou. E os judeus, naquela ocasião, quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Outra evidência, outra maneira que Jesus deixa claro que ele é Deus, Jesus, ele vai afirmar, ele vai dizer que ele e Deus, eles eram únicos. Nós vamos ver isso em João 10, 30 a 33. Isso seria o mesmo que dizer ou afirmar: eu sou Deus. Tanto que os judeus, ao entender isto, tentaram apedrejá-lo. Ou seja, tudo que estamos falando aqui é exatamente o que a Bíblia nos diz. Nós vamos ver ainda Jesus afirmar que ele é o caminho. Jesus afirmou o seu caminho, a verdade e a vida. João 14:16. E nós sabemos que só Deus poderia dar acesso a ele próprio. Como outra pessoa dá acesso a Deus senão o próprio Deus? Jesus afirmou ser tudo no singular. Ou seja, ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. E isso é o que a Bíblia nos afirma. Jesus também, ele ainda afirmou ser a única salvação. João 5:24 e João 14:23. E nós sabemos que nenhum líder espiritual disse que a salvação viria por ele próprio. Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Jesus não somente afirmou-se a salvação, João 11:25, como ele ressuscitou e hoje nem a morte existe mais. Porque Jesus, ele venceu a morte.
Mateus 28, 5, 6 e Romanos 6, 9. Você pode acompanhar com toda clareza na palavra de Deus. Muitas dessas afirmações foram registradas pelo evangelista João, discípulo de Jesus, que ouviu tudo o que foi falado aqui. Ele testemunhou todas essas coisas. A razão porque muitos se recusaram a aceitar Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Ele afirmava ser Deus, e isso fez com que aquele povo matasse Jesus por ele afirmar ser o Messias. E nós sabemos também que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu para que eu e você tivéssemos vida eterna, pois só teremos vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.